屈下三难。E yo-ho! Fala aí pessoal, aqui é o Tsuyoshi e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E como vocês estão? Eu espero que bem. E pessoas, finalmente chegou o dia. Hoje é dia de anime e hoje eu irei falar sobre um anime que marcou e muito a minha carreira de otaku. Hoje irei falar finalmente sobre Higurashi no Naku Koroni. Ai, como o Tsui excedeu seus limites para trazer essa análise aqui. O Tsui estava ansioso e se preparando para trazer essa análise para cá, pessoas, vocês não sabem o quanto. Mas bem, antes de começar, vai lembrar que a giveaway da chave do jogo Resident Evil HD Remaster para Steam acabou o seu período de inscrições hoje, pessoas. Logo, o resultado com o ganhador irá aparecer aqui no canal. Boa sorte e obrigado a todos que participaram. O Tsui irá entrar em contato com o ganhador através de algumas das redes sociais que ele se cadastrou, então fiquem espertos. E vai lembrar também que o link para os parceiros do canal tá aí na descrição do vídeo, dá uma passada lá e confere o conteúdo deles, isso ajuda muito. E caso queira receber novidades do canal, dá um curtir, se inscreve aí e clica no sininho de notificações, isso ajuda e muito na criação de mais vídeos assim, pessoal. Então vamos lá, pessoal. Começando, Higurashi no Naku Koroni é um anime de gênero horror, mistério, sobrenatural e psicológico. Ele é a adaptação para anime baseada no jogo de mesmo nome produzido pela 70 Expansion, lançado em agosto de 2002. A adaptação para anime foi feita pelo estúdio DIN. Esse é o mesmo estúdio que já trabalhou nos animes Sankareya, Vampire Knight, Koryo wa Zombie desu ka e Umineko no Naku Koroni. O anime teve até agora um total de 2 temporadas principais, uma temporada em formato de OVA e muitos episódios especiais e até mesmo outros OVAs. A primeira temporada foi ao ar no Japão dia 5 de abril de 2006 e durou até 27 de setembro do mesmo ano, contendo 26 episódios, um especial e um OVA. A segunda temporada com o nome Higurashi no Naku Koroni Kai foi ao ar dia 6 de julho de 2007 e durou até 18 de dezembro do mesmo ano, contendo 26 episódios e mais alguns especiais com duração de mais ou menos 1 minuto. Então vamos começar. Higurashi no Naku Koroni. A tradução do nome seria algo como Quando as Cigarras Choram. O jogo original de Higurashi foi lançado inicialmente como um exclusivo de PC. Eu me lembro que eu comentei um pouco sobre os jogos de Higurashi na análise que eu fiz do Umineko no Naku Koroni, anime baseado em um outro jogo também da 7 Expansion. Foi a primeira análise do canal, na verdade. Nossa, foi muito tempo atrás. Mas para refrescar a memória de vocês, o Tsui vai falar novamente sobre esses jogos da série When They Cry, como eles são mais conhecidos, trazendo informações bem mais simplificadas de se entender. Então vamos lá. Antes de tudo, eu tenho que começar falando sobre ele, Ryukishi Zero Nana, um dos representantes da 7 Expansion e criador de Higurashi. Retirando algumas palavras da minha análise do Umineko, em sua vida o Ryukishi já tentou ser mangaka, escritor de novels e queria trabalhar em alguma área relacionada a isso. Ele era viciado em mangás, animes e games. Ele até mesmo tentou escrever mangás e novels, algumas dos jinshis, em seu tempo do colégio. Porém, o traço de Ryukishi, a sua arte, não era muito boa. Não boa o suficiente para revistas considerarem publicá-lo. Mas ainda assim, ele não desistiu dos seus sonhos. Certo dia, ele se encontrou com um colega de uma trupe teatral e desse encontro ele decidiu escrever uma peça teatral. Essa que teve o nome de Hinamizawa Teiryujo, o ponto de ônibus de Hinamizawa. Ele até enviou o roteiro para um concurso, mas acabou perdendo de qualquer jeito. Foi quando um dos seus irmãos, que estava no hype depois de jogar a visual novel Tsukihime, da Type Moon, criadora da série Fate, deu a ideia para Ryukishi de eles mesmos fazerem a sua própria novel, uma sound novel. Sound novel, pessoas, é algo similar às visual novels. Elas são jogos, porém nelas não é necessário interagir com o jogador. Literalmente elas são algo como uma light novel, porém em um jogo eletrônico, com imagens e animações o tempo todo, onde você mais lê do que interage fazendo escolhas.
Ryukishi então pegou aquele roteiro da sua peça teatral e reescreveu em formato de uma sound novel, que acabou ficando um tanto diferente do roteiro original, mas interessante o suficiente para conquistar vários fãs nos eventos da Comic Cat em que o jogo foi apresentado. Lá tinha nascido o primeiro Higurashi no Nako Koroni, que foi um grande sucesso por conta da sua história. O jogo foi lançado em arcos, sagas e mesmo com a arte ruim, Higurashi acabou fazendo um grande sucesso no Japão. A cada Comic Cat que ocorria, o Ryukishi aparecia com um novo arco da história, que expandia o jogo e respondia a algumas dúvidas que os jogadores tinham. Isso durou até 2004, onde Higurashi recebeu seu último arco, terminando de uma vez com a história da série. E bem, já que não temos mais nada para introduzir, vamos agora para a análise, começando pela história. E bem, já dando um aviso pessoas, a história de Higurashi é bem confusa, pois assim como o Mineko e vários animes baseados em jogos, o anime de Higurashi também é dividido por arcos, ou seja, o anime tem um começo, meio e fim a cada certa quantidade de episódios, como se fosse realmente um jogo. Como exemplo, dos episódios 1 ao 4 acontecem certas coisas e elas terminam lá, aí a partir do episódio 5 e diante já é outra coisa. Eles meio que voltam no tempo, nos acontecimentos do anime e contam as coisas de uma maneira um tanto diferente, chegando a um final diferente. Porém, o que complica em Higurashi não é isso, pois ele é igual ao Mineko. Nos jogos da 7th Expansion, os arcos são divididos em dois tipos, os arcos de questão e os arcos de resposta. Os arcos de questão normalmente introduzem as histórias dos arcos dos jogos, deixando algumas questões, coisas sem respostas. São arcos para nos deixar com dúvida e aumentar o mistério. Então depois vem os arcos de respostas, esses que vão desenrolando mais ainda o que foi apresentado, além de introduzir histórias novas ou completar as histórias anteriores. Ou seja, como o nome diz, eles são literalmente as respostas para as nossas dúvidas deixadas nos arcos anteriores. E bem, o anime segue dessa maneira também, então caso vocês fiquem confusos, não se preocupem, em algum momento o anime vai explicar o ocorrido para vocês. Mas bem, logo mais eu falo disso, vamos começar logo a história, senão o vídeo vai ficar mais longo do que o normal. Bem, a história de Higurashi se passa por volta de 1983, em uma pequena vila chamada Hinamizawa, aí o nome da vila lá da peça teatral que foi reescrita. Bem, ela é uma vila com pouco mais de 2.000 habitantes. Durante a história nós iremos acompanhar Maebara Keiichi, um dos nossos protagonistas. Aqui nós temos 5. Keiichi se mudou para Hinamizawa faz pouco tempo. Ele veio da cidade grande pra cá, que é quase como o interior. Ele estuda na pequena escola da vila, que é tão simples que ele só tem uma sala de aula, que mistura alunos de séries diferentes, tendo um total de mais ou menos 15 alunos na sala. E como é o esperado, só tem uma professora para a sala toda, que não dá conta de ensinar a todo mundo. Então os alunos mais velhos têm que ajudar os mais novos a estudar. Mas por conta disso, Keiichi acabou ficando amigo de várias pessoas na sala, mais precisamente de várias garotas. Ryugo Rena, uma garota bem alegre e energética que adora coisas fofas. Sonozaki Mion, ela é mais no estilo molecona, mas vem de uma família importante e é a líder da sala de aula. Hojo Satoko, uma das garotas mais novas. Ela perdeu o seu irmão mais velho há um tempo atrás, mas ela é bem responsável. Ela vive junto com Furude Rika, filha do sacerdote do vilarejo e uma pessoa bem compreensiva e boa. A vida de Keiichi segue feliz, onde ele se diverte na escola com suas amigas. Durante um dia em que ele saiu com Rena e Mion para conhecer e se familiarizar mais com a vila, o Keiichi e a Rena vão até um lixão da vila, que era um local onde uma represa seria construída. A Arena normalmente fica procurando coisas fofas que as pessoas jogam fora lá. No local, Keiichi conhece um fotógrafo anônimo que estava tirando fotos do local. Eles trocam uma ideia, mas depois de fazer uma brincadeira com o fotógrafo, falando que talvez Rena estivesse procurando pedaços de um corpo cortados há pouco tempo, o homem fica sério e fala que aquilo foi realmente um caso cruel, e que ainda não haviam encontrado um dos braços do corpo, o que deixa Keiichi bem assustado no momento. A partir daqui, as coisas começam a ficar um pouco estranhas. O Keiichi encontra alguns jornais antigos que falavam sobre um caso de assassinato que aconteceu em Hinamizawa, onde a vítima foi cortada em pedaços, assim como ele tinha brincado antes, e um dos criminosos ainda estava à solta.
E as coisas começam a ficar mais estranhas ainda quando o festival Watanagashi chega. Esse é um festival realizado na vila deles em agradecimento ao deus local de lá, o Oyashiro-sama. Só que, para deixar as coisas mais aterrorizantes, há 4 anos atrás ocorreu aquele caso do assassinato na represa, e muitos acreditam que aquilo foi causado pela maldição do Oyashiro-sama. Então, após aquele dia, todo ano após o Watanagashi, uma pessoa morre na vila e outra desaparece. E não foi diferente dessa vez. Logo após o festival, na manhã seguinte, uma pessoa morreu lá e outra desapareceu. Isso deixou o Keiichi bem apreensivo e aterrorizado, pois é realmente como a maldição diz. Ele tenta perguntar às suas colegas sobre os mistérios envolvendo esses assassinatos e Oyashiro-sama, porém elas sempre evitam tentar passar qualquer informação para ele e começam a se comportar estranhamente. Vários acontecimentos estranhos e bizarros também passam a acontecer, fazendo Keiichi ficar um tanto paranoico. Só que o que mais o assusta é o comportamento das suas amigas, das pessoas que ele conversa, e conforme as coisas vão acontecendo e mais ele vai descobrindo, o Keiichi começa a se perguntar se ele realmente pode confiar nas suas amigas e se ele realmente estava seguro ali, em uma vila cheia de acontecimentos bizarros assim. E pessoas, a história vai seguindo a partir daqui, onde nós iremos ver nela vários acontecimentos bem assustadores, realmente tensos, que vai tornando a paranoia de Keiichi cada vez maior. Além disso, nós iremos acompanhar vários arcos apresentando várias histórias diferentes e igualmente repulsivas e bem aterrorizantes. A primeira temporada de Higurashi é feita quase completamente dos arcos de questão, que eu disse mais cedo. Já a segunda temporada, Kai, é feita de arcos de resposta, ou seja, a segunda temporada contém as respostas aos pontos que ficaram em dúvida na primeira temporada. E ela é incrivelmente boa. Mas bem, logo mais eu falo sobre algumas outras coisas. Por enquanto vamos falar sobre os dados gerais do anime. Começando pelo traço. O traço do anime, inicialmente ele é meio estranho. Na época em que eu comecei a assistir, eu achei ele um tanto feio, eu confesso. Porém, conforme eu fui assistindo, eu fui me acostumando. Mas durante as temporadas, o traço vai ficando mais bonito e mais bem feito. Na questão de gore, da violência, isso sim sempre foi bom no anime. Apesar de ter alguns momentos um tanto estranhos, tanto no traço quanto na animação. A trilha sonora é excelente. Desde as primeiras temporadas, as músicas sempre foram boas, combinando com muitos momentos em que a atmosfera da cena é mais pesada, mais aterrorizante, combinando muito bem com a dublagem dos personagens também. Quanto a aberturas e encerramentos, é outra coisa ótima aqui. Cada temporada possui uma abertura e um encerramento. Algumas das músicas são Higurashi no Naku Koroni, cantada por Eiko Shimamiya. Essa é a abertura da primeira temporada. Why or Why Not, cantada por Hiroyuki Oshima e Reka Katakiri. Esse é o encerramento da primeira temporada. Naraku no Hana, também por Eiko Shimamiya. Essa é a abertura da segunda temporada e nossa, essa música é demais. E Taisho Ei, tocada por An Nina. Esse é o encerramento da segunda temporada. E agora a dublagem. A dublagem de Higurashi é estranho falar, pessoas. Ela em certos momentos é estranha, mas em outros é excelente. Principalmente nos momentos mais aterrorizantes, ela é muito boa nesses momentos. Só que é mais por conta da tecnologia da época que a animação foi feita. Mas bem, alguns dos dubladores que participaram do anime são Hoshi Soichiro, ele é o dublador do Keiichi. Alguns dos personagens que ele já dublou foram o Kasamatsu Yukio, do Kuroko no Basuke, o Sakurai Tomoki, do Sora no Otoshimono, e o Sanada Yukimura, dos jogos Sengoku Basara. Nakahara Mai, ela é a dubladora da Arena. Alguns dos personagens que ela já dublou foram a Furukawa Nagisa, do Clannad, a Yasuri Nanami, do Kataragatari, e a Juvia Loxer, do Fairy Tail. E Yukino Satsuki, ela é a dubladora da Mion. Alguns dos personagens que ela já dublou foram a Shidori Kaname, do Fullmetal Panic, a Higurashi Kagome, do Inuyasha, e a Shimura Tae, do Gintama. E agora que eu falei sobre esses dubladores, vamos agora para a minha opinião assistindo ao anime. Bem,
Higurashi, pessoas, foi um anime que marcou de alguma forma uma parte da minha vida como otaku. Isso porque, apesar de eu já ter assistido na época Elfen Lied e alguns outros animes mais pesados, Higurashi ainda assim conseguiu me chocar com alguns acontecimentos. Isso porque de alguma forma eu senti que ele era mais realista de certo ponto. O anime engana bem quem assiste no começo, mostrando uma atmosfera bonitinha, cheia de brincadeiras, piadas e momentos engraçados. Porém, quando a história realmente começa e os momentos mais bizarros acontecem, o anime muda totalmente a sua atmosfera, trazendo vários momentos tensos, aterrorizantes e desconfortáveis, momentos bem repulsivos. Higurashi utiliza muito bem o horror em seu gênero. É sério, há momentos do anime em que você realmente fica apreensivo, segura a respiração e fica ansioso para o que pode acontecer em seguida. E falando em bizarrices, a história tem muito disso, e ainda assim ela é muito, mas muito interessante, pois o mistério te faz realmente querer saber o porquê daquelas coisas estarem acontecendo, o porquê de algum personagem ficar louco, paranoico, se aquilo tudo acontece por conta de uma maldição de um deus realmente. São coisas que realmente te prendem para assistir Higurashi. E é claro, com tudo isso acontecem várias cenas com uma violência muito alta, que na época chocou muita gente que assistiu. Como eu disse mais cedo, o anime segue no mesmo estilo do game, nos apresentando inicialmente os arcos de questão e depois os arcos de história. A primeira temporada do anime nos apresenta os arcos de questão seguindo a ordem do game, contendo até alguns arcos exclusivos do anime. E eles fazem realmente o seu trabalho, eles são confusos, nos deixam em dúvida sobre o que aconteceu, o porquê de tudo ter acontecido e te deixa até um pouco frustrado com o final de alguns. Tanto que você termina o anime e fica pensando do porquê e como as coisas terminaram daquele jeito. Já a segunda temporada, Higurashi Kai, são os arcos de resposta e assim como o próprio nome diz, Kai, solução, é hora da verdade ser revelada, não só para os personagens, mas também para nós que estamos assistindo. E essa temporada é realmente incrível, trazendo muita informação e até mesmo incríveis plot twist em seu enredo, terminando tudo de uma maneira incrível. Ao todo, na história original, nós temos 8 arcos em Higurashi, 4 arcos de questão e 4 arcos de resposta, sendo um tão interessante como o outro. Higurashi foi um anime bem interessante, muito divertido, assustador e perturbador de se assistir pessoas. Ele é um anime que traz uma experiência bem diferente e bizarra para quem assiste, por conta da sua ótima maneira de utilizar o contraste entre seus gêneros, que rapidamente muda de um anime bonitinho, cheio de comédia, para algo realmente macabro e com uma história um tanto complexa e bem interessante. É um anime que o Tsui gostou bastante de assistir e recomenda muito para vocês, mas já fiquem avisados, o anime ele possui muitas cenas pesadas, macabras e perturbadoras, coisa que nem todos estão acostumados ou gostam de ver. Higurashi possui um conteúdo que não é para todo mundo. E agora informação extra. Hoje nós temos bastante informação extra, pessoas. Como vocês sabem, Higurashi possui muitos, mas muitos jogos, e a maioria deles são divididos em arcos, então aqui eu irei falar de alguns desses jogos e das adaptações para algumas outras mídias diferentes que Higurashi recebeu. Bom, vamos começar com os jogos. Em agosto de 2006 foi lançado o game Higurashi Daybreak. Incrivelmente, ele é um jogo de luta, naquele estilo arena, totalmente voltado para o humor. Esse game foi lançado para PC e mais tarde também chegou para o PSP. Em dezembro de 2006 foi lançada uma nova sound novel de Higurashi, chamada Higurashi no Nako Koroni Rei. Esse game conta alguns capítulos extras, 3 na verdade, onde alguns acontecem antes dos eventos finais de Kai e outros são realmente extras, com histórias novas. Esse game foi lançado originalmente como exclusivo de PC, mas hoje em dia ele também tem para Nintendo DS, PS3 e PS Vita. Em fevereiro de 2007, o game Higurashi no Nako Koroni Matsuri foi lançado. Esse game adapta alguns dos arcos do jogo original, contendo 7 dos 8 arcos da história principal. Esse game foi lançado para o Guerreiro PlayStation 2 e apresenta novos sprites para os personagens, novos cenários, CGs, músicas e era totalmente dublado em japonês. Em junho de 2008, Higurashi recebeu um jogo para Nintendo DS chamado Higurashi no Nako Koroni Kizuna. Esse game na verdade foi dividido em 4 outros jogos para o portátil da Nintendo, e cada um desses jogos era um arco totalmente novo para a história. Esse game reutilizava os sprites do jogo anterior, Matsuri. Em novembro de 2009, um outro jogo com um gênero diferente do original foi lançado, Higurashi no Nako Koroni Jam. Esse é um jogo de tabuleiro. Nele, os personagens da série se enfrentam jogando Mahjong. Esse jogo foi lançado somente para o PSP.
Em agosto de 2014 foi lançado o jogo Higurashi no Nakokoro ni Hou. Esse game foi considerado um presente para os fãs. Ele inclui sprites dos jogos anteriores, novos sprites, aquela peça teatral que o Ryukishi escreveu, a história original Higurashi Outbreak, um arco totalmente novo e além disso ainda possui os 8 arcos do jogo original com os novos sprites e novidades. Esse game foi lançado inicialmente para PC, mas ano passado, 2018, ele recebeu uma versão melhorada para o Nintendo Switch. E finalmente, em março de 2015, foi lançado o jogo Higurashi Nakokoro ni Sui. Esse game foi lançado para o PS3 e PS Vita. Ele inclui todos os arcos lançados até agora nos jogos Matsuri e Kizuna. Inclui também 2 arcos do jogo Rei e um arco do anime, dando um total de 20 arcos nesse jogo, e todos eles dublados e com os sprites mais bonitos. E não acabou ainda, pessoas, ainda falta falar sobre as outras mídias. Em março de 2005, começaram a ser publicadas as adaptações para mangá de Higurashi. Esses mangás adaptavam os arcos do jogo e acrescentavam algumas coisas a mais. Essas adaptações para mangá duraram até novembro de 2011 e encerraram com um total de 38 volumes encadernados. Em maio de 2008, Higurashi ganhou uma adaptação para live action, pessoas. Essa live action possui uma duração de quase 2 horas e adapta alguns dos arcos de questão do jogo. Em fevereiro de 2009, uma sequência de OVAs foi lançada, Higurashi no Nakokoro ni Rei, e como o nome diz, esses OVAs adaptam o jogo Rei de Higurashi, porém incluindo mais 2 arcos novos. Em abril de 2009, aquela live action que saiu antes recebeu uma sequência, Higurashi no Nakokoro ni Chikai. Essa live action já adapta alguns dos arcos de resposta do jogo. Esse filme tem uma duração de mais ou menos 110 minutos. E finalmente, em junho de 2011, uma nova sequência de ovas foi lançada, Higurashi no Nakokoro ni Kira. Essas ovas são como uma comemoração de 10 anos de Higurashi, onde nela nós temos muitos eventos com fanservice e mais voltados para comédia. Concluindo, Higurashi no Nakokoro ni é um anime muito bom. A sua história é muito, mas muito interessante. Ela realmente é o seu ponto forte. Ela é um tanto complexa, apresentando vários conceitos, trazendo muita informação, tanto sobre o desenvolvimento dos próprios personagens, quanto informações da vila, do mundo de Higurashi em si. Mas ainda assim é uma história muito divertida de se acompanhar. Os personagens são ótimos, eles interagem muito bem entre si e o seu desenvolvimento é muito bom. O passado desses personagens é muito interessante e contribui muito para a resolução de tudo no final. Higurashi é bem confuso no começo, principalmente na sua primeira temporada. Embora ela apresente sim algumas respostas para as coisas que acontecem, a verdade mesmo só é apresentada e revelada na segunda temporada, que assim como a primeira é muito boa, tendo uma resolução excelente no seu fim. Enfim, Higurashi no Nakokoro ni é um anime excelente. Ele consegue variar bem entre seus gêneros, nos trazendo momentos engraçados, bonitinhos, mas que rapidamente conseguem mudar para algo mais obscuro, mais tenso e muito bizarro, com momentos bem aterrorizantes, mas ainda assim muito interessantes. Higurashi pode agradar muito quem gosta de um bom mistério com vários plot twists em seu decorrer. Inicialmente ele é um tanto confuso, mas tudo vai sendo esclarecido no decorrer dos episódios. O anime é bem violento, trazendo muitas cenas chocantes e que podem não agradar todo mundo, principalmente quem não lida muito bem com essas coisas mais gore. Higurashi é muito bom, porém ele possui conteúdo que não é pra todo mundo. Então, caso você seja alguém que não se importa com coisas muito pesadas, se você é alguém que gosta de um bom mistério, um enredo muito interessante que vai melhorando a cada arco que passa, e principalmente, se você é alguém que gosta de animes que apresentam uma verdadeira história de terror, Higurashi no Nakokoro ni é um anime que você vai gostar, e muito, muito mesmo. E acabou! Nossa, pessoas, é muita informação que essa série possui. Mas o Tsui conseguiu. E bem, pessoas, lembrando que na descrição do vídeo também vão estar os links para os parceiros do canal, pessoas. Dá uma passada lá e confere o conteúdo deles, isso ajuda muito. E pessoas, fazer vídeos assim realmente dá muito trabalho, são muitas e muitas horas acordadas, noites viradas, procurando informações, escrevendo, editando. Então, caso tenha gostado do vídeo, dá um curtir, comenta se quiser e compartilha se puder, que já vai dar uma grande ajuda na divulgação do canal e vai me ajudar a continuar trazendo mais vídeos assim pra vocês. E caso ainda não seja inscrito, se inscreve aí. E lembrando, pessoas, que mais tarde será revelado quem foi o sortudo que ganhou a giveaway do Resident Evil HD Remaster para Steam, pessoas. Fiquem atentos, pois logo logo o Tsui vai entrar em contato com o ganhador. E isso é tudo, eu espero que vocês tenham gostado e agradeço por terem assistido a mais esse vídeo. Agradeço muito. Então até a próxima. Já, né?